Olá, aqui é a Adriana e você está no canal Auto Literário. E no vídeo de hoje vamos de book haul, vou mostrar os livros que chegaram aqui no mês de junho, livros novos que entraram para minha estante. Na verdade, nós temos livros que eu comprei tanto em livraria, inclusive eu já li. Um eu comecei a leitura está em andamento, o outro eu não aguentei, eu comprei ele logo, maravilhoso. Outros eu comprei em sebo, então eu comprei em livraria, eu comprei na Amazon, comprei em sebo. E um aqui, que eu vou começar por ele, que eu recebi de um autor chamado Elton Rodrigo Riffel. Gostei bastante dessa capa. Se eu não me engano, esse é um livro de ficção científica dele. Ficção científica, isso mesmo. E eu achei a premissa bem interessante porque ele fala sobre, olha, duas caixas humanas separadas por diferenças biológicas nas habilidades intelectuais e físicas. Eu gosto muito dessa temática, eu fiquei interessada, então em breve eu vou ler esse livro. Bem interessante, a edição está bem bonita, bem caprichada, por dentro também, não é publi, tá? Mas eu realmente me interessei, então eu vou dar uma lida, fiquei interessada aqui na leitura desse livro. Um livro que eu comprei e já li, maravilhoso, entrou para a lista dos favoritos do Hermann Hesse, que é Felicidade. Eu estou bem impressionada, porque na verdade quando eu peguei esse livro para ler eu não sabia o que esperar da história, não fazia ideia do que eu iria encontrar aqui. E me surpreendeu, a primeira história me surpreendeu, a segunda, todas foram impressionantes, todas me conquistaram. A escrita, ele fala sobre o cotidiano e ele mescla com o ofício da escrita, mas ele escreve de uma maneira muito simples e ao mesmo tempo profunda, tocante, que faz a gente pensar a respeito. Na verdade, ele me fez pensar numa outra perspectiva com relação ao cotidiano. Então, assim, é incrível. Também ele recebe cartas de leitores e você tem aqui cartas que são mais espirituosas, engraçadas, outras mais melancólicas, profundas. Tem uma que ele fala sobre uma palavra que um leitor pediu para trocar, e esse livro ele já tinha sido publicado há mais de 20 anos, se eu não me engano, e ele vai aqui refletir sobre esse pedido e se realmente, né, o motivo dele tanto atender se ele mudaria ou não aquela palavra, como também as motivações, as reflexões caso ele decida não trocar. Então ele reflete sobre esses dois aspectos e aí que no final a gente vê se realmente ele mudou ou não essa palavra e as motivações. Muito interessante. A primeira também que ele faz reflexões sobre paisagens é incrível, é impressionante. A primeira história também me conquistou já de primeira, maravilhoso. Então eu ainda pretendo falar sobre esse livro mais detalhadamente, o que a gente encontra aqui, mas ó, deixo aqui minhas recomendações, maravilhoso. Então, um livro novo que entrou para a minha estante e também já entrou para a lista dos favoritos. Um livro que eu comprei na livraria recentemente, foi um achado para mim, é Rússia, Revolução e Guerra Civil, 1917-1921, de Antony Beevor, que saiu pela editora Crítica. Ele tem um livro também, se eu não me engano, sobre a Segunda Guerra Mundial, que eu tenho interesse em ler. Não sei se tem disponível edição física, mas qualquer coisa também eu leio em e-book. E aqui diz que entre 1917 e 1921 ocorreu uma luta devastadora na Rússia após o colapso do Império Czarista. O Exército Branco, uma aliança incompatível entre socialistas moderados e monarquistas reacionários, teve pouca chance contra o Exército Vermelho de Trotsky e a ditadura comunista encabeçada por Lenin. O terror gerou terror que, por sua vez, levou a crueldade ainda maiores contra homens, mulheres e crianças. A luta tornou-se uma guerra mundial por procuração, enquanto Churchill mobilizava tropas do Império Britânico e as Forças Armadas dos Estados Unidos, França, Itália, Japão, Polônia e Tchecoslováquia desempenharam papéis rivais. Por meio de pesquisas atualizadas e documentos da época, Antony Beevor compõe um panorama completo deste conflito em uma narrativa envolvente e única que inclui o olhar de todos, desde o trabalhador nas ruas de Petrogrado, passando por uma médica de um hospital improvisado, até o oficial da cavalaria no coração do campo de batalha. Uma leitura essencial. Enfim, um livro que entra para minha lista de estudos sobre a Rússia. Esse ano também eu quero ler mais livros do Stephen King, porque eu só li apenas um livro dele, que foi, no caso eu comecei com It, a Coisa, então eu comprei aqui alguns livros dele.
Eu já mostrei isso em lives anteriores, mas também vou aproveitar e mostrar aqui nesse vídeo de book haul. Então, eu comprei novembro de 63, mas assim, não faço ideia sobre o que cada um desses livros trata, vou só mesmo mostrar aqui as edições, que diz o seguinte: a vida pode mudar num instante e dar uma guinada extraordinária. É o que acontece com Jake. Ele é professor de inglês e enquanto ele corrige as redações dos seus alunos do supletivo, Jake se depara com um texto brutal e fascinante escrito pelo faxineiro Harry. 50 anos atrás, Harry de alguma forma sobreviveu à noite em que seu pai massacrou toda a família com uma marreta. Gente, que loucura. Jake fica em choque, mas um segredo ainda mais bizarro surge quando Al, dono da lanchonete da cidade, recruta Jake para assumir a missão que se tornou sua obsessão: deter o assassino de John Kennedy. Al mostra a Jake que isso pode ser possível entrando por um portal na despensa da lanchonete, assim chegando ao ano de 1958. Após interferir no massacre da família Dunne, Jake inicia numa nova vida numa cidadezinha que fica no Texas. Mas todas as curvas dessa estrada levam ao solitário e problemático Lee Oswald. O curso da história está prestes a ser desviado, com consequências imprevisíveis. A viagem no tempo nunca foi tão plausível e aterrorizante. Bom, estou muito curiosa para ler. Enfim, não sei muito sobre o livro, mas sei que ele é muito bem recomendado, assim como Billy Summers. Também não sei do que se trata, mas eu sempre escuto falar bem desse livro e também sempre me despertou curiosidade em saber do que se trata. E aí, quando fizer a leitura, eu comento sobre a obra. Comprei também outro clássico do Stephen King, que é Salem. Esse aqui parece mais terror. Vamos ver. E por último, eu comprei Mais Sombrio, que foi uma publicação mais recente de contos. Esse livro aqui eu já comecei a leitura, estou lendo aos poucos, estou gostando bastante. Então esses são os livros do Stephen King que entraram para minha estante. Bom, livros que eu comprei no sebo foram meus achados do mês. Comprei alguns livros do Mário Vargas Llosa. Então temos aqui O Sonho, de Celta. Com estilo preciso e arrebatador, Mário Vargas Llosa volta à forma do romance histórico para narrar a saga de Roger, um personagem complexo, muitas vezes controverso. Adoro. Irlandês a serviço do Império Britânico, ele conheceu a violência da colonização na África e na América do Sul no começo do século XX. Ao denunciar os abusos e os maus tratos, passou a valorizar a liberdade acima de tudo. Em nome da liberdade, voltou-se contra o seu próprio governo. Vargas Llosa recria a jornada de Casemente, das atrocidades do Congo Belta, passando pela exploração da borracha na Amazônia até a luta pela independência da Irlanda, e compõe um livro magistral sobre coragem e superação. Uma obra-prima em que a documentação histórica se alia à audácia e à genialidade do Nobel. Então, bem interessante esse livro. Comprei por R$10. Outro do Mário Vargas Llosa foi A Festa do Bode. A Festa do Bode é um dos romances mais importantes do autor. Com uma pesquisa histórica rigorosa e uma preocupação flaubertiana com os detalhes, ele recria uma república dominicana de meados do século XX para recontar a história do general Rafael Leonidas Trujillo Molina, o Bode, e a implacável ditadura que implantou no país durante seus 31 anos de governo. Ao entrelaçar três histórias, a volta de Urania a Santo Domingo após 35 anos para visitar o pai doente, essa é a primeira história. O círculo mais próximo a Trujillo, com suas intrigas e execuções, segunda história. E um grupo de insurgentes que prepara um atentado ao ditador, terceira história. Vargas Llosa relata o fim de uma era e discute a natureza insaciável dos regimes totalitários. Sensacional! Quero muito ler. Meu outro grande achado no sebo foi Graça Infinita. Eu comprei esse livro por R$50. Está em ótimo estado. Muito bom. Vai ser uma jornada, livro para ler quando eu estiver de férias. Futuramente pretendo encarar Graça Infinita, mas pelo menos eu já tenho aqui na minha estante. Bom, ainda em sebo eu comprei Mauá, Empresário do Império. Comprei esse livro por R$20. Pioneirismo, guerras, intrigas. A carreira do Visconde de Mauá, 1813-1889, teve de tudo. Para montar a primeira indústria, a primeira estrada de ferro e o primeiro banco a operar em grande escala no Brasil, ele teve de brigar contra uma sociedade provinciana que considerava o feitor de escravos como o melhor gerente de recursos humanos. Nossa! Quando expandiu seus negócios em escala planetária, com 17 empresas em 6 países, aí sim vieram os grandes adversários. Banqueiros internacionais, ditadores latinos, políticos de alto coturno
e figuras da sociedade passaram a fazer parte da luta diária do Visconde, numa história que se confunde com a do próprio nascimento de um país chamado Brasil. Parece ser muito interessante essa leitura. E aí, como eu comprei esses livros no sebo, o livreiro me presenteou com outros 2 livros que eu também queria levar. Foi muito gentil da parte dele. O primeiro é Arroz de Palma. Esse livro aqui foi sugestão do Cássius. Na verdade, ele estava lendo um outro livro do autor. Eu lembrei que sempre me recomendaram a leitura desse livro. Então, quando eu bati o olho nesse livro aqui no sebo, eu fiquei interessada e, olha só, ganhei de presente. Cássius, agora poderei ler O Arroz de Palma, de Francisco Azevedo. O outro livro que ele também me presenteou foi do Henry James. Eu não conhecia esse livro, mas eu fiquei interessada, A Taça de Ouro. Nesta obra-prima poética, Henry James combinou com uma virtuosidade impressionante elementos da comédia social, mistério, terror e mitologia. Olha que incrível! O romance mais controvertido, ambíguo e sofisticado de um dos maiores escritores de todos os tempos. Parece ser uma história bem interessante e eu estou curiosa para conhecê-la. Bom, então é isso, pessoal. Essas foram as minhas compras do mês de junho. Livros que entraram para a minha estante, para a minha coleção. E eu estou muito feliz com essas aquisições. E conforme eu for lendo aqui, eu comento com vocês a minha opinião sobre cada um desses livros, o que eu achei de cada um desses livros. Se você já leu algum que eu mostrei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou, como que foi sua experiência de leitura. E se você é novo por aqui, aproveite também para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e os projetos aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.